Meu nome é Carlos Henrique Santos Linhares, pastor aqui na Igreja Batista Getsemane, na sede, no Dona Clara. Sou esposo da Cleide e papai do Henrique, hoje com 1 ano e 2 meses. Nós queremos agradecer, em primeiro momento, a oportunidade de testemunhar o poder de Deus, a graça do Senhor pela cura do Covid-19. Bem, em junho de 2021, no finalzinho do mês, eu comecei a apresentar sintomas da Covid-19, com uma febre muito alta. E aí, logo depois, obedecendo as orientações e protocolo de saúde, procurei um centro de saúde mais próximo e fui atendido e medicado. E retornando para casa, demos início ao tratamento. Nesse instante ainda não sabíamos que eu estava com a Covid-19, com o vírus. Então, alguns dias se passaram e 5 dias e eu fui até uma farmácia e fazendo o teste foi comprovado que fui testado positivamente para a Covid-19. Foi então que retornei ao centro de saúde. Eles queriam me encaminhar para um centro, para uma UPA, e deram encaminhamento e eu, retornando para casa, achei melhor, por bem, estar deslocando ao hospital. Foi então que, isso tudo no dia 7 de julho, dia do aniversário, esse dia meu pai completava aniversário, fazia aniversário, e ainda não tinha ligado para ele, não tinha dado nenhuma notícia acerca daquilo que a gente estava passando. E fomos e me desloquei sozinho até o hospital, no setor de urgência e emergência. Chegando lá, o médico pediu alguns exames de sangue, por exemplo, e também uma tomografia, onde constatou um dano no pulmão esquerdo bastante acentuado. E ali já houve uma indicação para a internação. E eu fiquei algumas horas na enfermaria, onde foi pegado acesso, começaram a ingestão de alguns medicamentos. E passadas algumas horas eu já fui deslocado para um quarto, em outro andar, e fiquei ali isolado, sozinho, mas a princípio muito tranquilo, porque alguns colegas já tinham passado por essa situação, mas permanecido somente uns 15 dias e logo retornaram para os seus lares, para as suas casas. Então, naquele momento eu estava muito tranquilo, achava e pensava que em breve eu estaria retornando para casa. Entrei em contato com a minha esposa e falei com ela que os médicos decidiram por ficar ali internado, assim nas palavras deles, por precaução. Então, a princípio estava muito tranquilo. Só que passados uns 2 dias, em um dado momento, no período da noite, entrou dentro do quarto uma junta médica com os 4 médicos, enfermeiros, e me informaram que estariam me deslocando para o CTI da unidade, por motivo também de precaução. Mas só que não deram tempo de eu fazer um contato com a minha esposa, de falar nada. Já foram informando e nós já descemos para o CTI. E aí chegou no CTI e eu já estava muito preocupado, porque aí já era de conhecimento que muitas pessoas que iam para o CTI, que acabavam por serem entubados, muitos não resistiam. Então a preocupação começou nesse ponto. No outro dia, o médico, conversando, disse que faria alguns testes, inclusive a colocação de um aparelho, um helmet, que é uma bolsa de plástico, assim melhor, de forma grosseira dizendo, para fazer com que o ar
né, para que o pulmão conseguisse captar uma maior quantidade de ar. Eu não sentia dores, não tinha sintomas gripais, mas uma febre muito alta, devido à parte infecciosa, né, da doença. E então, minha esposa, no outro dia, após a colocação do helmet, ela foi liberada, autorizada para ter acesso, e ela me visitou lá no CTI. Foi um momento em que, um dos momentos difíceis, porque eu simplesmente falei para ela que estava tudo bem, que era para cuidar do nosso filho, e que em breve tudo ia passar, tudo ia voltar ao normal. E aí ela saiu, ficou um tempo lá, a gente conversou um pouco, e ela se retirou do CTI, e a partir desse momento eu não me lembro de mais nada. Eles me entubaram, eu não vi o momento, não fui comunicado. Eu só vou me recordar agora, após 20 dias de intubação. E aí quem vai saber de detalhes, o que aconteceu nesses 20 dias, o que viveu, o que passou, as informações, as pessoas, é a minha esposa. Né? Ela que sabe esses maiores detalhes dos 20 dias que eu fiquei entubado. Quando eu cheguei em casa, né, no dia que eu fui visitá-lo no CTI, eu passei as informações para a família, né, para a mãe dele. E eu falei assim, nossa, é estranho eles colocar ele no CTI, porque ele está tão bem, conversando comigo normal, respiração boa, né? Eu falei, nossa, ele está muito bem, rapidinho ele vai sair. Os médicos colocaram ele no CTI de precaução mesmo, e não vai ser nada demais. Aí eles falaram que não precisa da gente ligar, porque eles entrariam em contato com a gente. E todos os dias, né, a partir daí, eu ficava, né, esperando as ligações dos médicos. E no dia seguinte do que eu fui visitar ele, eu recebi uma ligação da médica falando que infelizmente tiveram que entubar ele, que ele não aguentou com o helmet. Para mim, assim, foi muito difícil, porque eu tive casos na minha família, né, de um tio que foi entubado, minha tia também, e meu tio não aguentou. E ele faleceu, e a gente não sabia direito, né, não tinha ainda pesquisado, porque não aconteceu com a gente. E para mim, entubar era a morte. Né, era algo muito difícil. Mas no meu coração, eu cria e que Deus ia fazer o melhor. Se o melhor para curar ele fosse entubar, que isso ia ser feito. E eu tinha uma fé muito grande, e essa fé no Senhor, que Deus me deu força para me aguentar esses dias, porque na época meu filho tinha 7 meses, eu atestei positivo também, né, Covid, como nós estávamos morando junto, né, eu estava com febre, mas os meus sintomas eram muito mais leves, meu filho não tinha sintomas. Então, nesse período, eu fiquei uns 7 dias em casa sozinha, só recebendo as notícias que ele foi entubado e que dia após dia era falando que foi piorando. E depois de 3 dias, né, que ele foi entubado, eles liberaram para eu visitá-lo. E foi um dia muito difícil para mim, porque de ver ele naquela situação, né, entubado, todo secretivo no rosto, porque na hora que eles colocam o tubo, né, acho que machuca o rosto, todo inchado, e eu olhava para ele, eu não sabia o que fazer. Eu orava, eu ungia ele dos pés à cabeça, eu ungia o quarto, eu falei, Deus, eu não aceito meu marido sair daqui morto. Deus, eu quero meu marido vivo. Eu quero que o Senhor traz meu marido de volta para nós, de volta para o meu filho, para mim, para a mãe dele. E essa era a minha oração, todos os dias.
todos os dias que eu ia lá, todos os dias que eu recebia notícia. E alguns médicos, eles são bem frios, né? Mas é a profissão, eles estão acostumados com isso. Então falava assim, olha, ele está pronando, nós estamos pronando ele, que era virar de bruço, e ele não está respondendo. Todos os dias eles me falavam isso. Não está respondendo, e aí eu não sei o que pode vir acontecer com ele. Desenganaram ele várias vezes, falaram que ele estava com suspeita de embolia, de trombose e muitas coisas, né? E todos os dias os médicos me ligavam, me davam notícias ruins e eu só falava com eles, não desiste do meu marido, não desiste porque eu sei que Deus, da mesma forma que Deus está cuidando dele, Deus está cuidando de vocês também. Falava com as médicas, eu estou orando por você, estou orando pelas enfermeiras, pela equipe, e eu sei que Deus vai abençoar, que ele vai sair dessa. E elas ficavam até constrangidas, né? Porque elas vinham com a notícia muito ruim, que é algo que talvez não tinha esperança, né? No caso delas, da medicina, não tinha jeito, mas elas viam a minha fé, falavam, e ficava sem graça, tudo bem, amém, obrigada, né? Nós vamos cuidar dele sim, nós cuidamos de todos. Então, assim, foi um período muito difícil. Esses 20 dias, no período que ele foi entubado, muitas pessoas começaram a querer saber o paradeiro, ficaram sabendo do serviço dele, aqui da igreja, e eu comecei a passar o boletim. Aí eu fiz uma lista de transmissão e comecei a passar o boletim para todos, né? Para a família, para amigos, para o pessoal da igreja, e comecei a incluir as pessoas. E no meu boletim eu comecei a colocar. Hoje a médica disse que ele foi pronado novamente e que está muito grave. Sempre é o que eles me falavam, muito grave, muito difícil, né? Estamos tentando o máximo. E no final de todas as mensagens eu colocava, mas creio no milagre do Carlos, creio que Deus vai mudar essa história. E eu vi muitas pessoas vieram me falar, né, no final que via que ele estava super grave, e eu colocava em toda mensagem, falava, nossa, eu creio no milagre. Tinha pessoas que falavam assim, nossa, coitado, eu acho que ele não vai suportar, que ele, né, vai mesmo, e ela está com tanta fé, né, as pessoas de menos fé, né, que não tem muita fé. E eu sempre falava, por mais que a situação estava difícil, eu falava, eu creio no milagre e sei que Deus vai sarar ele por completo. E sem sequela, sempre colocava, Deus não vai permitir sequela, né? E no final, né, quando eu comecei a chegar lá, todo dia no hospital, orava, eu cantava para ele, eu lia versículo, tudo que pudesse fazer ou imaginar, né, para que tivesse uma esperança para que ele fosse curado, eu fazia, né? E aí, a partir daí, começaram a tentar tirar o tubo dele. E quando tentaram tirar o tubo dele, não estava conseguindo, né? Porque o pulmão dele esquerdo já estava praticamente todo tomado, cheio de fibrose. E começaram aí que foi que ele começou a acordar. Passados aí os 20 dias, né, do coma induzido, eu despertei num momento de muita agonia por respirar, por tentar respirar e não conseguir. E as pessoas me perguntam de que você, depois, né, agora recente, as pessoas me perguntam se eu ouvia alguma coisa, se eu tinha uma espécie de consciência ou não. E é aí que eu falei para elas, olha, a única coisa que eu lembro é de Jesus. Eu só lembro de Jesus. E há uma grande diferença entre alucinação e sonho, visões. O ponto de contato é sim uma forma inconsciente,
porém a alucinação ela não tem uma razoabilidade, ela não tem uma consciência. Quem pode melhor falar isso é a psiquiatria, a psicologia. Mas o que eu vivi no tempo de coma, uma experiência com o Senhor Jesus, é que contribuiu para todos os desfechos depois, né, do meu despertar. Em um dado momento, me recordo que eu apareci num jardim com uma folhagem bem verde, cercado por uma cerca viva, bem verde. E a figura do nosso pastor Jorge, andando, correndo em volta desse jardim, gritando: glória a Deus, santo, santo seja o nome do Senhor. Ele portava em suas mãos uma Bíblia volumosa em número de páginas que chamava muita atenção. E naquele momento eu tinha uma consciência de que eu havia falecido, eu havia morrido. Só que não saberia como seria, né, os próximos eventos ali pós-morte. E eu me recordo que, olhando para a minha esquerda, eu via um templo, né, um templo muito grande, e eu estava nesse jardim. E o medo apavorante, a princípio, quando de repente uma mão tocou o meu ombro direito. Eu olhei para ver que mão, o que era aquilo, e eu logo identifiquei que era Jesus Cristo, porque na mão tinha uma cicatriz de uma perfuração. E a nossa consciência cristã, de relatos bíblicos e históricos, nos deixam discernir algumas coisas. E aquela mão me tocou no ombro de uma forma que não causava medo. E de repente uma voz soou ao meu ouvido, me chamando pelo nome. Ele disse: Carlos, por que você está com medo? Você é salvo. E você vai reinar junto comigo. Fica tranquilo. E a mão que estava antes no lado direito passou para o lado esquerdo, como se ele me abraçasse e se chegasse mais perto. E eu olhei para ver a face e eu só conseguia ver um lábio sorrindo e uma veste branca muito reluzente, que incapacitava de ver o rosto e as demais partes dele. E então ele, com o dedo, ele colocou o dedo na frente do meu rosto e apontou. Quando ele apontou, eu olhei e vi um trono muito grande. E ao lado desse trono, outros tronos menores, e atrás desses tronos, outros tantos tronos a assumirem de vista. E logo percebi que ali era o trono do Senhor. Ele pegou o seu dedo e me apontou novamente para o lado esquerdo, e eu identifiquei a Doma da Rocha, situada em Israel, em Jerusalém. E mais um pouco à esquerda ele me apontou e eu vi casas como aquelas no tempo de Jesus, como a gente conhece, né, dos livros históricos, de história, por exemplo. E aí eu me situacionei, eu percebi que eu estava na Nova Jerusalém, em um jardim na Nova Jerusalém. Então ele veio mais perto, me deu um abraço. Nisso, a figura do pastor Jorge veio até nós e me entregou essa Bíblia. Só que ela era volumosa, pesada, com bastante número de páginas. E havia um discernimento no momento que ia me apresentando as coisas. Ele me apresentou a Bíblia e no meu coração eu pensei: essa Bíblia é volumosa. Primeiro ele virou para mim e disse: esta Bíblia está completa. E foi quando eu discerni que essa Bíblia ela continha todos os milagres que não couberam nos livros habituais, nas Bíblias habituais. E
e foi se afastando. Ele foi se afastando e eu conseguia ver somente os passos, os seus pés, as suas mãos, um rosto, um cabelo, mas de frente para mim. Foi se afastando e sorrindo. E nesse momento eu abri os olhos e vi o CTI. Mas eu não tinha consciência de 20 dias de intubação, eu tinha consciência de que eu tinha acabado de chegar no CTI. Eu não sabia que eu já estava lá há alguns dias. E quando eu abri os olhos, eu olhei para o meu lado direito, tinha um enfermeiro todo de branco, sentado num banco de madeira. Mas como eu estava com tubo, eu não conseguia falar nem nada, eu somente olhava e ficava vendo aquela pessoa me olhando. Só ficava me olhando, de cima e embaixo, olhando. Não tocava em mim, mas só ficava me olhando. Então, passado alguns dias, né, e aí de intensa angústia, por causa que aí eu acordei muito pior do que quando eu estava antes da sedação. E posteriormente, quando eles retiraram o tubo, fizeram a traqueostomia, e eu conseguia já falar com muita dificuldade, eu perguntei a uma das enfermeiras quem era aquela pessoa, aquele médico ou aquele enfermeiro que ficou a todo tempo do meu lado direito, sentado, me recordo sempre do banco de madeira. E ela falou, ninguém esteve aqui, ninguém pode ficar aqui dentro, principalmente sentado num banco de madeira. E daí por diante eu nunca mais vi essa pessoa, o físico dela ou quem era. Foi então que eu me recordei do Salmo, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Foi um tempo muito difícil para nossas vidas, mas após isso, e aí mais consciência, eu fui clamando a Deus para me tirar daquele quadro, daquela situação. Teve outros episódios difíceis, né? O dia mal chega na vida de todo mundo, né? O dia mal chega nas nossas vidas, mas a diferença está no pilar de sustentação das nossas provas, que é a fé em Cristo, a fé no Senhor Jesus. Então, muitas orações também, né, das pessoas. Eu creio que igrejas, né, orações de pessoas que às vezes a gente nem conhece, né, que a gente ficou sabendo que estava orando por nós. Isso também fortalecia a gente, né, para a gente não desfalecer, a gente não ficar, né, fraco. Então, assim, o Senhor fortalecia a gente através das orações. Eu creio que muitas pessoas oraram, muitas pessoas buscaram, né? Chegou um dia que eles não estavam conseguindo tirar o tubo e o respirador, e a médica falou, você precisa ficar sem ele 48 horas para mim poder conseguir tirar de vez isso de você e você receber alta do CTI. E foi nesse momento que eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, eu preciso da Tua mão, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu poder na minha vida. E eu lembro que eu adormeci, quando eu acordei, eles já tinham retirado, eu já estava respirando normal. Antes disso, teve um episódio bastante marcante, que foi uma angústia muito grande por falta de ar. Os médicos me levaram para o bloco cirúrgico com urgência, onde eu fiz a primeira cirurgia do pulmão, uma decortização. E após isso, o quadro começou a mudar. Deus começou a literalmente operar, porque a consciência humana, a medicina, só existiam pioras. A gente só pensava que pioras, quadros negativos pelo que eles falaram, né? E cada dia a gente foi vivendo um milagre. Eles diziam, precisam ficar mais 24 horas para isso acontecer, para sua plaqueta aumentar, para o seu potássio aumentar, para magnésio, porque houve uma destruturação toda de nutrientes no organismo. Então precisava restabelecer aquilo para receber alta do CTI.
E um dia após o outro, Deus ia operando milagres. E o quadro ia se revertendo. Até que um dia a médica chegou numa tarde, né, e disse: você vai receber alta do CTI. Você já está apto para voltar para o quarto. E aí a sua esposa vai poder ficar com você lá, né, 24 horas. Porque uma das maiores dores do CTI é não saber o paradeiro da família, estar sozinho. E aí é que você vê, né, a presença de Deus como ela é importante na vida das pessoas. Porque se não fosse Deus, a gente desespera, a gente, né, não tem o que dizer. Mas aí recebi alta do CTI, fui para o quarto, né, e assim continuou dia após dia. Com fisioterapia, né? Porque ele estava muito debilitado quando saiu do CTI. Começaram a fazer fisioterapia, começaram de fala, né? A fono, para alimento, que ele não estava alimentando, só pela sonda. Então, assim, dia após dia, né, Deus foi fazendo milagre em questão de alimentação, de locomoção, que ele estava muito fraco ainda, que é muitos dias, né, internado no CTI sem estar se movimentando. Cada dia nós estamos vendo o milagre de Deus, né? Isso. E a médica falou que era pra gente alugar o equipamento de respiração, balas de oxigênio e todo equipamento, porque eu não conseguiria sair dali do hospital sem esse equipamento. E aí foi nesse momento que nós juntamos lá no leito, oramos, clamamos a Deus, um milagre para que eu não precisasse sair com bala de oxigênio. E o médico veio e fez uma tentativa de retirada do oxigênio e eu consegui manter a saturação, né, a respiração melhorou, o quadro melhorou, e foi aí que no dia 5 de setembro do ano passado a médica chegou e disse que a gente queria dar alta, queria receber alta para voltar. Mas mesmo eles falando que ia dar alta, eles falaram que pelo quadro dele ser muito grave, ter sido muito grave, ele ia ficar com sequela, não ia conseguir respirar normal mais, o pulmão dele não ia funcionar, né, como uma pessoa normal, que ia ter sequelas em questão até mesmo de fala, né, locomoção, não ia conseguir, né, andar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, né? Estamos aqui para testemunhar o milagre de Deus. Deus restaurou 100% a minha saúde, apesar de tomar alguns medicamentos hoje, mas nem se compara aos quadros vividos anteriormente. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para dar glória a Deus. Porque quando nós falamos glória a Deus, nós estamos dizendo que as nossas vitórias só são possíveis mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E lamentamos profundamente as vidas que partiram dessa terra por causa dessa doença. Mas uma coisa eu tenho a deixar. Há uma grande expectativa de nossa chegada na eternidade. E a primeira pessoa que nós vamos nos encontrar é com Jesus. Para nós, a morte é algo difícil de lidar. É algo, como o nosso pastor diz, é o último inimigo a ser vencido. É muito doloroso a ruptura, a perca. Porém, nós sabemos que a vida aqui é uma passagem. E o Senhor nos aguarda na eternidade para vivermos uma eternidade de bênçãos e maravilhas na presença dEle. Porque na presença dEle há bênçãos perpetuamente. Então, quero agradecer a oportunidade de compartilhar. Todos, né, que oraram, ao pastor. O pastor todos os dias me ligava, me mandava mensagem perguntando, me dava palavras, né, de força, oração. A igreja inteira orou, né? E eu acompanhava os cultos em casa,
e muitas igrejas oraram, muitas pessoas levantavam de madrugada fazendo campanha. Então quero agradecer a todos, né, que estavam orando pela vida do Carlos, pela nossa vida, porque Deus foi fiel conosco, né? Nós falamos assim, visita, Senhor, visita um leito de enfermidade, onde há uma dor, um sofrimento. Pode ter certeza que a sua oração é atendida, porque eu sentia o cuidado de Deus em todo o tempo, porque haviam dias que a falta de ar era muito expressiva, muito angustiante, e naquele momento eu falava: Senhor, envia um filho teu para me socorrer, porque eu não vou aguentar. E de imediato parecia que o Senhor estava ali, o Senhor estava ali, mas rapidamente aparecia um profissional de saúde e fazia uma manobra, uma aspiração da secreção e melhorava o quadro. Então, Deus é fiel, Deus é bom e Ele tem planos para a nossa vida. Mais uma vez, né, agradecer, porque o Senhor me deu uma nova chance. E quando nós chegamos em casa, né, foi uma alegria muito grande. Né? Meu filho veio até mim, meio ressabiado, porque 2 meses sem vê-lo. E ele olhava para mim meio desconfiado: quem que é essa pessoa? Mas logo se habituou novamente e ele agora está com 1 ano e 2 meses. Uma alegria para a gente, uma bênção do Senhor, uma oportunidade de ver o crescimento dele, né, e instruí-lo, ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Então, nesse momento, nós gostaríamos de orar. Orar por você que está enfrentando um quadro difícil, né, principalmente porque os casos têm aumentado no nosso estado, no nosso município, e nós sabemos a dor, a dificuldade que é passar por um processo igual a esse. Então nós queremos orar por você, aí na sua casa, onde você estiver, um pequeno momento de oração, para clamar a Deus na certeza de que Ele nos ouve, para abençoar a tua vida, para levar conforto e consolo a você que talvez tenha perdido um ente familiar. E nesse momento nós queremos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelas tuas bênçãos, pela graça do Senhor e a tua misericórdia. Colocamos diante, meu Pai, do Senhor, cada irmão, cada irmã, cada ente, meu Pai, que se encontra num leito de enfermidade, num leito de dor, com as expectativas talvez colocadas pela medicina como as mais impossíveis. Mas nós cremos no Senhor, assim como o Senhor se revelou a Abraão, o Deus Todo-Poderoso. E assim, ó Deus, que o teu poder venha ser agora manifesto na vida de cada pessoa que se encontra, meu Pai, nesse quadro, que se encontra, meu Deus, nessa perspectiva de cura, de milagres, que o Senhor possa operar, abençoar, ó Pai, e reverter quadros, meu Pai, que foram colocados pela medicina como impossíveis. Que o Senhor restaure, meu Pai, a saúde física, espiritual. Que o Senhor, meu Pai, dê graça, sabedoria aos profissionais de saúde que estão lutando, meu Pai, batalhando em prol, meu Pai, dessas vidas, da saúde. Que a bênção do Senhor, meu Pai, alcance cada ente familiar, cada pessoa, meu Pai, em um nome santo de Jesus. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com alguém, porque nós cremos que esse testemunho pode avivar e edificar muitas vidas. Deus abençoe, um grande abraço. Até mais.